Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. Aqui é o professor Morrinho. Hoje nós vamos trabalhar com a aula 31 e a aula 32 da apostila 2, que fecha aí as nossas aulas a respeito de fontes de energia. No entanto, o conteúdo que aparece nessas aulas 31 e 32 ele é bastante extenso, então a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar mais sobre energia elétrica no Brasil, pensando na geração de energia nas hidrelétricas, na usina nuclear em Angra dos Reis, na geração de energia solar e energia eólica. E num próximo momento, quando a gente voltar a conversar, a gente fala sobre energia em geral, também incluindo um pouquinho de eletricidade, pensando na termoeletricidade no Brasil, pelo carvão, pelo gás natural ou até mesmo pelo xisto, bem como a geração de energia através de biomassa, muito mais pensando no setor de transportes do que na geração de eletricidade. É um assunto de muita importância nas provas que vocês costumam fazer, em especial no Enem, que gosta bastante de abordar essa temática. Acompanhe os próximos slides para ter esse conteúdo bem claro e reforçar bem esse aprendizado. A primeira modalidade de energia para a gente estudar hoje é a hidroeletricidade. E em que consiste a hidroeletricidade? Consiste, como eu coloquei aqui no slide para vocês, na força da passagem da água pelas turbinas de uma usina, que transforma a energia potencial em energia mecânica e essa energia mecânica em energia elétrica. Mas quais são essas energias, professor? A energia potencial é a energia que existe na movimentação das águas. Então, a gente olha para essa imagem e sabe que existe um fluxo de água dentro dos rios. A energia mecânica é a energia que vai ser gerada a partir do momento que essa água em movimento passa pelas turbinas de uma represa, passa pelas turbinas de uma hidrelétrica. Da represa não, né? Da hidrelétrica. E essa energia que eu tenho nas turbinas é justamente energia mecânica, que é a energia de movimentação dessas turbinas, das pás dessas turbinas. E essa energia acaba, através de um gerador, sendo convertida em eletricidade para o nosso aproveitamento. Para que isso possa acontecer, algumas condições são importantes em relação aos rios. É importante que os rios sejam perenes, ou seja, que não sequem ao longo do ano. É importante que eles sejam volumosos, ou seja, que haja um grande volume de água para ser armazenado e ser aproveitado na produção de eletricidade, e que existam desníveis no seu curso. E quando a gente fala em desnível no curso, normalmente a gente encontra isso em rios de planalto, porque rios de planalto passam por áreas mais acidentadas do relevo, acabam sendo encachoeirados. E é justamente a existência dessa cachoeira, dessa queda d'água, que acaba sendo muito conveniente para a construção da barragem e, consequentemente, da represa, como você pode constatar nessa imagem aqui de baixo. Eu tenho um desnível ao longo do curso do rio que permite que a água fique acumulada em um grande reservatório. E é justamente a energia potencial que existe nesse reservatório que acaba gerando a movimentação das turbinas, que é a energia mecânica que eu falei para vocês, que no gerador acaba sendo convertido em energia elétrica para o nosso aproveitamento. Ô Morrinho, mas e essa imagem ao lado que não tem um grande reservatório? Essa imagem ao lado que não tem um reservatório é de um tipo diferente de usina, que a gente chama de usina a fio d'água. Veja que numa usina a fio d'água eu não tenho a necessidade de uma grande barragem, que eu tenho fluxo de água sendo responsável pela geração de eletricidade e que eu não tenho, portanto, um grande reservatório. Qual é a vantagem que eu tenho desta modalidade? A vantagem é que eu não preciso ter uma extensa área alagada, como das usinas tradicionais. E isso implica em menor impacto sobre os biomas, menor impacto sobre a sociedade, sobre a produção agropecuária. Mas tem alguma desvantagem esse tipo de energia gerada nas usinas a fio d'água? Tem. É a questão do volume de água, que pode ser muito mais oscilante, muito mais variável ao longo do ano. Se eu olho para o Brasil, por exemplo, eu tenho algumas regiões com uma estiagem bem forte no meio do ano. Significa que o nível desse rio diminui sensivelmente e com essa redução do nível do rio, torna-se inviável o aproveitamento na geração de eletricidade. Então a gente tem que pensar nas vantagens e nas desvantagens em relação à matriz energética, no caso, no uso dessa fonte como matriz energética, que é a hidroeletricidade,
e se é vantajoso ou não a construção de usinas a fio d'água, dependendo das condições climatológicas de uma região. Então, vamos olhar para uma condição mais geral, que é justamente dessa forma de geração de hidroeletricidade, de grandes usinas, de grandes reservatórios, as usinas mais tradicionais. A primeira vantagem que eu trago para vocês é o fato da fonte primária, a água no caso, ser uma fonte renovável de energia. E por que ela é uma fonte renovável de energia? Por conta da existência do ciclo hidrológico. Então, pare e pensa aqui comigo. Ó. A água que passa pela barragem desta represa, ela vai gerar energia, ela vai continuar existindo rio abaixo. Em algum momento, em função da radiação solar, das condições de temperatura, essa água evapora. A água, ao evaporar, chega na atmosfera, circula enquanto vapor da água, e em algum momento essa água precipita. E ao precipitar, ela pode reabastecer esse mesmo lago e novamente ser usada na geração de energia. Então, o ciclo hidrológico torna possível a geração de eletricidade como uma fonte renovável, como uma fonte inesgotável de energia. Lembrar que é a força da água que gera energia e não a sua qualidade, não a sua potabilidade. Segunda vantagem que é importante a gente ressaltar é que, comparado às termoelétricas, a hidroeletricidade tem uma baixa emissão de gases de efeito estufa. A geração em si, ou seja, a passagem da água pelas turbinas de uma usina, não gera emissão de poluentes. Mas, no processo de construção de uma usina, no processo de construção desta represa, muita matéria orgânica acaba se decompondo, tanto de plantas quanto de animais. E é resultado da decomposição dessa matéria orgânica que a gente tem a emissão de metano. Metano é um gás de efeito estufa. No entanto, se eu comparar a emissão de metano nas hidrelétricas com a emissão de outros gases de estufa por parte das termoelétricas, as termoelétricas acabam sendo muito mais poluentes. Então, nesse sentido, é uma fonte relativamente mais limpa. Terceiro tipo de vantagem, o grande aproveitamento energético. Toda a energia potencial que existe na hidrelétrica acaba sendo convertida em energia elétrica. Não há perda de água nesse processo. Eu tenho um aproveitamento pleno de 100% da força da água quando ela passa pela turbina de uma usina. Quer dizer, não gera resíduo nessa água e, ao mesmo tempo, eu consigo aproveitar plenamente a totalidade dessa água. Outra vantagem que eu tenho é o baixo custo de energia. Por que há um baixo custo de energia? Porque a fonte em questão, por ser uma fonte renovável, sempre estará disponível. E essa fonte, por ser abundante, acaba se tornando muito barata. Com relação às desvantagens, se ter acesso à energia é barato pela abundância da fonte, construir a usina custa relativamente bem mais caro. E por que custa bem mais caro? Porque é uma baita obra de engenharia, seja na usina tradicional, seja na usina construída com essa nova técnica de usina a fio d'água. Por que, Moinho? Porque você tem a necessidade de uma grande quantidade de concreto, de desvio do curso do rio para que possa ser feita a construção da usina, de realocação do curso do rio à medida que a usina fica pronta. Então, leva muito tempo para isso acontecer e há uma despesa muito forte para esse tipo de construção ser realizada. Segunda desvantagem diz respeito aos impactos, tanto do ponto de vista ambiental quanto social. E eu acho que é aqui que você tem que ficar mais centrado, porque normalmente os vestibulares gostam mais de trabalhar com esse tipo de impacto. E quais são esses impactos? O primeiro impacto que a gente tem é com relação ao desmatamento e depois o alagamento de biomas, independente do bioma. Quando a gente tem o alagamento, a gente tem o afogamento de espécies animais, bem como de vegetais. À medida que eu tenho esse desmatamento e esse alagamento acontecendo, a alteração das relações ecológicas é bastante significativa, a possibilidade de extinção de espécies é significativa. Então, hoje é sempre muito importante que se faça um estudo de impacto ambiental antes da hidrelétrica ser construída. Depois, a gente tem uma mudança na composição do microclima da região. Porque eu tenho uma área muito mais alagada, ou pelo fato de eu ter uma área muito mais alagada, eu tenho uma área onde a umidade do ar pode se tornar muito maior e que a ocorrência de chuvas nessa região junto à hidrelétrica também pode se tornar maior.
O impacto não é tanto para a sociedade, mas o impacto no comportamento dos animais, no comportamento das plantas que existem nessa região. Outro impacto que a gente pode pensar é para a sociedade mais diretamente. Existem muitas pessoas, sejam de povos nativos, como os indígenas, sejam de ribeirinhos, que vivem da floresta, que vivem do bioma para manter a sua subsistência. E à medida que a gente constrói uma hidrelétrica, a gente precisa remover essas pessoas, porque as áreas onde elas habitavam acabam sendo alagadas na construção da hidrelétrica. Mas imagina alguém que tem uma subsistência de sua sociedade por milhares, por centenas de anos, e que de repente é obrigado a sair e não manter mais a subsistência ligada àquela parcela do espaço. O impacto para essa sociedade é muito significativo. E não é só um impacto econômico, muitas vezes é um impacto cultural. Existem relações culturais, relações religiosas, muitas vezes em agrupamentos indígenas, que estão vinculados a elementos daquela natureza com a qual ele convive. E uma vez removido daquela região, há um impacto significativo na sua questão cultural. Por fim, a gente pode falar da mortalidade de peixes e da perda de solo agricultável. São impactos secundários, mas ainda são significativos. No que diz respeito à mortalidade de peixes, a subida dos peixes para a reprodução acaba sendo prejudicada pela existência das hidrelétricas, o que pode levar à mortalidade de espécies. Em relação à perda de solo agricultável, a extensão do alagamento da represa pode tornar parte de uma área agricultável alagada e assim levar a um prejuízo a quem tinha aquela propriedade agrícola. Claro que essa pessoa acaba sendo recompensada financeiramente pelo processo de construção da empresa. Ela ganha um dinheiro para ter sua área desapropriada e ela pode realizar essa produção agrícola numa outra região, essa produção pecuária numa outra região. Mas não há garantia do mesmo sucesso. Então, há de alguma forma algum impacto econômico nesse sentido. Muita atenção em relação a esses impactos, porque normalmente são eles que aparecem nos principais vestibulares. Ao analisarmos a situação da geração de energia hidrelétrica no Brasil, a gente já tem a informação de que a hidroeletricidade representa, dentro da nossa matriz elétrica, a principal forma de geração de energia elétrica no país. Cerca de 70% de toda a eletricidade gerada no Brasil vem dessa fonte de energia. E por que a gente tem essa dependência tão grande em relação à hidroeletricidade? Alguns fatores são determinantes. O primeiro fator você precisa associar à nossa hidrografia. Temos uma grande quantidade de rios no território brasileiro. Portanto, a rede de rios principais, afluentes e subafluentes, é uma rede bastante densa. Mas isso não é suficiente. Tem que olhar para as características dessa rede hidrográfica. E quando a gente olha para essas características, a gente vai perceber que na maior parte das bacias, essas redes são formadas de rios perenes, portanto que nunca secam. Rios bastante volumosos e, principalmente, eu acho que é essa característica que você deve guardar, rios de planalto. A maior parte do relevo brasileiro é formada por planaltos. Se os rios que cortam o território brasileiro cortam determinada porção do relevo, logo esses rios são rios de planalto. Mas para ajudar esses rios de planalto a serem perenes e serem volumosos, existe uma outra característica dos aspectos naturais, que é uma característica climática. Na maior parte do território nacional, predominam climas quentes, mas principalmente climas chuvosos, climas úmidos, que garantem a perenidade desses rios, que garantem um bom volume de água nesses rios. Onde eu tenho essa situação que deixa um pouco mais a desejar? No que diz respeito à condição climática, na bacia do Nordeste Ocidental, bacia do Nordeste Oriental, onde predominam rios temporários, região do sertão nordestino. No que diz respeito a rios de planalto, a bacia do rio Paraguai deixa bastante a desejar, porque corta uma região predominantemente formada por planície. Beleza? Olhando para as bacias como um todo, o que a gente pode perceber? Qual é o potencial que essas bacias têm em relação à geração de hidroeletricidade? Então, o que é importante a gente olhar dentro dessa imagem ou dessas imagens que eu trouxe para vocês? O que há de operação em cada bacia hidrográfica e o que há de potencial em geração em cada bacia hidrográfica. E aí a gente pode retomar aquilo que já foi aprendido em hidrografia.
Quando eu olho para o maior potencial entre as bacias hidrográficas, eu tenho maior potencial na bacia do Rio Amazonas. E quando eu olho para o segundo lugar, eu tenho a bacia do Paraná. Mas veja que o aproveitamento dessas bacias, ou seja, o que existe em operação, de fato é diferente. Enquanto na bacia do Rio Amazonas apenas 1/4, perto disso, né, é aproveitado, na bacia do Rio Paraná, 2/3 já são aproveitados. O que nos faz lembrar o quê? Que a bacia do Rio Paraná, por estar situada numa região de maior mercado consumidor no Brasil, que é a região sudeste principalmente, ela tem o maior potencial hidrelétrico aproveitado no nosso território. Mas acredito que o que venham perguntar para vocês é: e onde está o maior potencial a ser aproveitado? Aí eu vou encontrar esse maior potencial a ser aproveitado junto à bacia amazônica. E por que não é tão aproveitado quanto a bacia do Paraná? Porque é uma região menos populosa, menos industrializada, menos urbanizada. No entanto, hoje eu posso gerar energia na região da bacia amazônica e transmitir essa energia em direção ao centro-sul do país. E a gente já viu que os projetos ligados à construção de hidrelétricas hoje estão centrados na região da bacia amazônica e estão centrados também não na instalação de usinas tradicionais, com grandes reservatórios, de grande profundidade, até porque o relevo da região não é um relevo tão acidentado assim, mas principalmente em usinas a fio d'água, onde o impacto é relativamente menor, mas o impacto ainda assim existe. Pensando num rio importante nesse sentido, galera, eu acho que vocês devem guardar o rio Tapajós. Rio Tapajós é um afluente que passa ao sul do Amazonas. Então, se a gente olhar para a localização do rio Amazonas, é mais ou menos essa localização. E o rio Tapajós ele se encontra nessa região do estado do Pará. 2 hidrelétricas estão sendo planejadas nessa região, ainda esperando as licenças ambientais serem autorizadas. No caso, a usina São Luís de Tapajós, ou simplesmente usina São Luís, e a usina Jatobá. Isso pode ser tema aí de questõezinhas futuras nos vestibulares. Já pensando nas hidrelétricas existentes no nosso território, trago para vocês no próximo slide quais são essas principais usinas. Trago para vocês, então, nesse slide, um mapa com as bacias hidrográficas brasileiras. E aí a gente não precisa identificar hidrelétricas em todas as bacias do Brasil, mas identificar as principais hidrelétricas dentro das principais bacias brasileiras. Então, a gente começa pela bacia amazônica. O rio Amazonas em si é um rio de planície que não é bom para gerar energia elétrica. Mas veja que nos afluentes do Amazonas essa geração de energia já acontece. Temos no rio Madeira 2 hidrelétricas importantes, as duas muito próximas, usinas de Jirau e Santo Antônio, situadas no estado de Rondônia. Na hidrelétrica Balbina, localizada junto ao rio Uatumã, nós temos um dos maiores desastres do ponto de vista ambiental no país, porque se tratou de uma extensa área alagada, mas sem uma grande geração de energia. E por que isso acontece, Morrinho? Porque a área alagada da usina Balbina não é uma área de desnível tão significativo. Então, a energia potencial existente nessa região para ser convertida em mecânica, para ser convertida em elétrica, acaba não sendo tão bem aproveitada. E, por fim, a gente tem a usina de Belo Monte, junto ao rio Xingu. Usina de Belo Monte, de construção mais recente, assim como acontece com as usinas de Jirau e Santo Antônio, também se configura como uma usina a fio d'água. Veja que eu tentei colocar aí na ordem que os rios aparecem enquanto afluentes do Amazonas ao longo do curso do Amazonas. O primeiro afluente, o rio Madeira, está mais a montante do rio, enquanto que o último afluente, rio Xingu, está mais a jusante, à medida que a gente vai descrevendo aí as principais hidrelétricas, beleza? Segunda bacia para a gente olhar, bacia do Tocantins-Araguaia ou simplesmente bacia do Tocantins. E o que a gente percebe, deixa eu só apagar o que eu fiz aqui do rio Amazonas, o que a gente percebe é que no rio Tocantins eu encontro 2 importantes usinas hidrelétricas. No estado de Goiás, ao norte, a usina Serra da Mesa, que é uma usina importante de interligar o sistema elétrico brasileiro, e a mais importante de todas, a usina de Tucuruí, usina essa que faz parte do projeto Grande Carajás, é a usina que, enquanto Belo Monte ainda não opera em sua totalidade, é considerada a maior usina totalmente brasileira.
A terceira bacia hidrográfica para a gente destacar, a bacia do Rio São Francisco, onde o principal rio, o Rio São Francisco, é ele quem acaba recebendo todas as hidrelétricas que eu coloquei aqui na citação. E, de novo, como eu fiz na bacia amazônica e na do Tocantins-Araguaia, eu vou colocando a ocorrência de hidrelétricas junto ao curso do rio, ou seja, na ordem da nascente até a foz do rio. Então, a primeira usina que vai aparecer, se a gente for pensar nesse ordenamento, é a usina de Três Marias, em Minas Gerais, perto da cidade de Pirapora. A usina de Sobradinho, que se encontra na fronteira entre o estado da Bahia e o estado de Pernambuco. Do lado baiano, a gente tem o município de Juazeiro, do lado pernambucano, o município de Petrolina. Um pouquinho mais a jusante, a gente encontra a usina de Paulo Afonso, também na fronteira entre Pernambuco e Bahia. E, por fim, na fronteira entre Sergipe e Alagoas, a gente encontra a usina de Xingó. Todas essas usinas hidrelétricas importantíssimas no abastecimento energético elétrico da região Nordeste. E, por fim, para a gente olhar para uma última bacia hidrográfica, a gente olha para a bacia do Paraná, que a gente viu no slide anterior, que é a bacia hidrográfica com o maior potencial hidrelétrico aproveitado no país. E é justamente por isso que eu trago ela com a maior quantidade de hidrelétricas importantes. E aí eu tenho que pensar que o Rio Paraná é o rio que desenha a fronteira de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, e que essas usinas não aparecem simplesmente no Rio Paraná, mas em afluentes, como é o caso do Rio Grande, que é o rio que desenha a fronteira de São Paulo com Minas Gerais. No Rio Grande, usina de Furnas, usina Marimbondo e usina Água Vermelha. Três importantes usinas hidrelétricas que abastecem o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. No Rio Tietê, afluente que corta o estado de São Paulo praticamente de fora a fora, porque nasce na Serra do Mar para desembocar na região do Rio Paraná. Outra usina importante, bem no seu finalzinho, usina de Três Irmãos. Existem outras usinas dentro do Rio Tietê? Sim, mas daí com uma menor quantidade de energia elétrica gerada. Então, a mais importante, no caso, é a usina de Três Irmãos. No próprio Rio Paraná, encontramos todas muito próximas umas às outras. As usinas de Ilha Solteira e de Jupiá, estão até próximas também à usina de Três Irmãos, formam o que nós chamamos de complexo Urubupungá. E na fronteira, praticamente de São Paulo com o Paraná, junto ao Rio Paraná, usina de Porto Primavera. Não acho importante você ficar guardando todas essas usinas, tá? O que eu acho muito importante você guardar aqui para te dar uma dica? As usinas situadas na bacia amazônica, aí todas elas, a usina de Tucuruí, que fica no Rio Tocantins, a usina de Sobradinho, no Rio São Francisco, e eu deixei por último a que eu considero a mais importante de todas, a usina de Itaipu, eu ia falar Bitaipu, Itaipu Binacional, que é uma usina hidrelétrica situada entre o Brasil e o Paraguai. Então, para a gente lembrar um pouquinho sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, a usina de Itaipu ela começou a ser planejada e construída no ano de 1973. Esse contexto histórico eu acho importante conversar com vocês. Em 1973, o Brasil estava passando por um franco processo de industrialização, de urbanização, a população estava crescendo numa velocidade muito grande e a demanda energética era cada vez mais forte no Brasil. E era preciso atender essa demanda energética. A ideia de construir uma usina nesta região, que é a região de Sete Quedas, cabia muito bem dentro desse ideário brasileiro de abastecer boa parte da região sudeste do país. Aqui a gente tinha várias quedas d'água muito significativas e todo esse espaço que era considerado uma das grandes belezas naturais do Brasil acabou sendo transformado numa grande represa. O problema é, esta represa situa-se na fronteira do Brasil com o Paraguai. E por convenção internacional, quando eu tenho um rio fronteiriço, metade das águas pertence a um país, metade das águas pertence a outro país. E aí, para que fosse construída a hidrelétrica de Itaipu, foi necessário um acordo, a priori, entre Brasil e Paraguai, porque são os países fronteiriços por onde passa o rio. Mas a Argentina quis participar também desse acordo. Por isso, um acordo tripartite chamado Itaipu Corpus. Morrinho, qual a necessidade desse acordo?
O acordo inicial de Itaipu era para estabelecer as responsabilidades quanto à construção da usina e, posteriormente, quanto ao acesso à energia elétrica a partir dessa usina. O que ficou estabelecido nessa primeira parte do acordo? O Brasil seria o responsável por realizar a construção, captar recursos financeiros e realizar a construção. O Paraguai, sem recursos financeiros para realizar a construção, passaria a dever para o Brasil todo esse custo relacionado à construção. Uma vez que a usina estivesse gerando energia elétrica, o acordo que existia em Itaipu, esse acordo de Itaipu que tinha sido estabelecido, dizia que todo o excedente energético que o Paraguai não utilizasse de sua parte, porque metade da energia pertenceria ao Paraguai, porque metade do rio pertence ao Paraguai, teria que ser obrigatoriamente vendido ao Brasil a um preço irrisório, como forma de pagar essa dívida contraída com o governo brasileiro. Até aí, nada de demais. Qual a influência argentina nesse processo? Quando a gente fala do lago de Itaipu, a gente está falando de um grande reservatório de água. E havia um temor por parte dos argentinos de que as águas desse reservatório pudessem ser liberadas num eventual conflito entre Brasil e Argentina, entre o Paraguai e a Argentina. E uma vez que essas águas fossem liberadas, o fluxo de água que correria, acabei desenhando errado, o fluxo de água que correria Rio Paraná abaixo seria muito significativo a ponto de alagar diversas cidades argentinas, inclusive sua capital, Buenos Aires. Então foi estabelecido esse acordo tripartite, Itaipu-Corpus. Corpus é o nome de uma outra usina hidrelétrica, também conhecida como Yacyretá, entre o Paraguai e a Argentina, que determinava não o uso da hidroeletricidade, mas os volumes dos reservatórios a serem respeitados ao longo do processo de geração de energia, para que não houvesse nenhum tipo de conflito relacionado ao emprego dessa água com essa finalidade energética. Beleza? Então, hoje o que a gente tem na situação de Itaipu? Ainda a usina pertence ao Brasil e ao Paraguai. Ainda o Paraguai é obrigado a vender o seu excedente de energia elétrica para o Brasil, só que não é mais pago esse valor irrisório. Hoje o Brasil paga valor de mercado dessa energia hidrelétrica para o Paraguai, o que para o Paraguai constitui uma importante fonte de renda para o país. Então, fiquem atentos a essas hidrelétricas que eu pedi para vocês ficarem atentos, em especial a usina de Itaipu, que acredito aí seja uma das mais cobradas ao longo dos vestibulares. A segunda modalidade de energia para a gente analisar na aula de hoje é a energia nuclear. E como que é gerada energia nuclear? É a partir de um processo diferente em relação ao que a gente está acostumado, que a gente chama de fissão nuclear. A fissão nuclear consiste no bombardeamento de nêutrons de átomos radioativos. No caso, o átomo radioativo mais utilizado na geração de energia nuclear é o urânio, em especial um isótopo do urânio, o urânio-235. À medida que ocorre esse bombardeamento, existe uma reação em cadeia, em que esse bombardeamento vai continuar sempre acontecendo e liberando uma grande quantidade de energia. É essa energia que é utilizada para o aquecimento de um certo volume de água que acaba evaporando. Esse vapor pressurizado movimenta turbinas e as turbinas acabam gerando eletricidade que a gente consome. É um processo, turma, muito semelhante ao que se tem nas termoelétricas, tanto que muitas vezes você ouve falar em energia termonuclear. Por que eu digo que é muito semelhante às termoelétricas convencionais? Porque nas termoelétricas convencionais a gente tem queima de biomassa, de petróleo, de carvão mineral, de gás natural, que ao serem aquecidos nessa queima, liberam também grande quantidade de energia, que aquecem um certo volume de água que evapora e o processo passa a acontecer exatamente da mesma forma. Mas, Morrinho, em que sentido que vale mais a pena eu gerar energia nuclear do que energia térmica tradicional, termoelétrica tradicional? As vantagens estão aqui listadas para vocês. A primeira grande vantagem que a gente tem diz respeito à grande quantidade de energia gerada. Se eu pegar 1 kg de urânio enriquecido, no caso desse isótopo, a energia gerada por esse 1 kg equivale ao mesmo tanto de energia gerada por 10 toneladas de petróleo, ou por 20 toneladas de carvão mineral. Então, o aproveitamento energético é realmente muito mais significativo. Com pouco material original, com pouca energia primária, eu gero um volume de energia muito significativo. Ao mesmo tempo, eu não tenho grandes restrições geográficas para a instalação de uma usina.
O que é interessante? Ela estar situada perto de um rio, perto de um lago, perto do litoral, para que a água possa ser utilizada no resfriamento das turbinas desta usina. Mas isso já faz com que a mobilidade geográfica torne-se muito maior do que de outras fontes de energia, como a solar, como a eólica, como a hidrelétrica, porque estas dependem de condições naturais para o seu funcionamento acontecer, condições que a natureza fornece para que esse funcionamento aconteça. A outra vantagem é a vantagem de não emitir poluentes atmosféricos. Afinal de contas, nesse processo de fissão, eu não tenho a liberação de resíduos poluentes da atmosfera, como eu tenho na geração das termoelétricas tradicionais, os poluentes gerados pela queima dos combustíveis fósseis ou da biomassa, que acabam contribuindo de alguma forma para a intensificação do efeito estufa. Mas, Moinho, por que então que não se utiliza em grande quantidade energia nuclear? Porque existem desvantagens. E a primeira desvantagem que merece atenção é justamente quanto ao custo, não só de instalação, mas também de funcionamento. A instalação conta com materiais complexos, seu funcionamento exige o enriquecimento do urânio, e tudo isso depende muito de inovação tecnológica e que, por consequência, depende muito de capital. Nem todos os países têm essa disponibilidade de capital, como você pode perceber nesse mapão que eu trago para vocês. É um mapa de 2011, mas que as condições atuais não estão muito distantes disso. O que a gente tinha em 2011? A gente tinha quase 440 reatores nucleares em operação. Isso gerava mais ou menos 14% de toda a energia elétrica no nosso planeta. Quando eu olho para o mapa, o que eu percebo? Os países que estão coloridos são países que têm essa tecnologia de geração de energia nuclear. E à medida que essa cor vai sendo alterada de um tom de verde mais escuro para um tom de amarelo, eu percebo que a dependência em relação à energia nuclear ela se torna cada vez maior. E aí fica fácil perceber que, nesse sentido, o país mais dependente de energia nuclear acaba sendo o território francês. Beleza? Bom, voltando aqui às desvantagens. Segunda desvantagem que a gente tem é em relação ao lixo radiativo. Esse processo de fissão nuclear, por mais que ele não emita poluentes atmosféricos, ele gera resíduo. E o resíduo é um material que acabou não sendo aproveitado em sua totalidade. Por conta disso, eu tenho um material radioativo, ou seja, que emite radiação, que precisa ser muito bem armazenado, porque se não for bem armazenado, essa radiação acaba afetando a sociedade como um todo. E qual é a melhor condição para isso? Soterrar esse material radioativo, de preferência em tambores bem isolados com chumbo. Nem sempre isso acontece e acaba sendo uma das grandes críticas ao emprego dessa fonte energética. Outra crítica que se faz é o risco de acidentes. Falar na ocorrência de acidentes com usinas nucleares é falar de algo muito raro de acontecer, mas basta um acontecer para que se torne uma tragédia de grande proporção. 3 referências históricas sempre são importantes nesse sentido. O primeiro acidente ocorrido nos Estados Unidos, na usina de 3 Mile Island, no ano de 1979. O segundo e mais famoso acidente em Chernobyl, na atual Ucrânia, mas na época União Soviética. E um terceiro acidente mais recente, de 2011, na usina nuclear de Fukushima, no centro-norte do Japão. O que eu gosto de chamar a atenção em relação a esses acidentes? Os 2 primeiros acidentes, frutos de falha humana. Quer dizer, processos em que a ação humana não foi suficiente para evitar a ocorrência desse acidente. O terceiro acidente em Fukushima, uma tragédia vinculada a um episódio da natureza, um tsunami que acabou atingindo essa usina de Fukushima, liberando aí radiação a partir da explosão de um de seus reatores. Quando esses primeiros 2 acidentes aconteceram nos Estados Unidos e na antiga União Soviética, isso teve um lado positivo. O lado positivo foi a inovação ou a melhoria dos protocolos relacionados à manutenção da segurança nas usinas nucleares. Tanto que é raríssimo realmente a gente ouvir falar de acidentes vinculados a essas usinas. Tá certo? Pensando no caso do Brasil agora, galera, temos 2 usinas em operação. Angra 1, Angra 2, ambas situadas na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Por que Angra dos Reis? Angra dos Reis é uma cidade litorânea situada entre São Paulo e Rio de Janeiro, próxima também, ou relativamente próxima, à cidade de Belo Horizonte, quer dizer, num centro de uma área de grande consumo de eletricidade.
A ideia desse complexo de usinas nucleares era justamente compor as necessidades elétricas dessa região superpopulosa, superindustrializada do nosso país. A construção dessas usinas se deu ao longo do regime militar e foi fruto, turma, de acordos tecnológicos, econômicos, com países que já dominavam essa tecnologia. No caso, com os Estados Unidos, no ano de 1969, e com a Alemanha, no ano de 1975. O acordo com os Estados Unidos, em 69, resultou na construção de Angra 1, mas apenas na montagem da usina, porque não houve, de fato, transferência tecnológica para a gente aprender a construir uma usina, para a gente aprender a fazer o enriquecimento do urânio. O acordo mais interessante realmente foi aquele feito com a Alemanha no ano de 75, onde o projeto original era a construção de 8 usinas nucleares. Apenas 2 saíram do papel. Angra 2, que se encontra em operação, e Angra 3, que se encontra em construção já há bastante tempo. A ideia não era apenas construção dessas novas usinas, mas também transferência tecnológica. Tanto que hoje a gente tem uma fábrica de combustíveis nucleares no Brasil. Fica em Resende, no estado do Rio de Janeiro, onde a energia utilizada em Angra dos Reis é produzida na cidade de Resende. São cidades relativamente próximas. Mas, Moinho, a gente tem urânio no nosso território? Tem, e bastante urânio na região nordeste do Brasil. Caetité, que fica na Bahia, Santa Quitéria, que fica no Ceará, são cidades importantes de jazidas de exploração de urânio. E o urânio encontrado na natureza não tem problema algum. E depois que ele passa pelo seu enriquecimento, é que acaba se tornando problemático, enquanto um material muito radiativo. Beleza? No que diz respeito à geração de energia que essas usinas nos trazem, infelizmente é uma geração ainda muito pequena, não chega a 5% da matriz energética brasileira. Mas trago detalhes atuais para vocês. Existe o projeto, diante do governo atual, de retomar nosso parque nuclear. Qual é o grande empecilho para isso? Custo. Custo elevadíssimo dos materiais que são instalados, que na maioria das suas vezes são materiais importados. Então, entre existir a intenção e ela ser executada, há uma diferença de fato bem grande. Morrinho, seria vantajoso para a gente? Depende, né? Do ponto de vista ambiental, eu tiro a questão das hidrelétricas que alagam grande extensão territorial e tem uma fonte que não alaga grande extensão, no que não provoca danos em grande extensão. Se eu pensar na lógica da poluição atmosférica, vale a pena. Se eu pensar nas reservas de urânio, vale a pena. O grande impacto mesmo é o impacto econômico. O risco de acidentes a gente considera irrelevante, dadas as tecnologias de segurança atual. Beleza pura? Para a gente terminar, vamos olhar para 2 fontes, a eólica e a solar. A geração de eletricidade a partir dos ventos é o que nós chamamos de energia eólica. E como que essa energia é gerada? Essa energia é gerada a partir do momento em que os ventos passam com grande velocidade, com grande intensidade e com uma frequência que pouco se altera por esses equipamentos que nós chamamos de aerogeradores, que na verdade são grandes cataventos. À medida que esses cataventos se movimentam, as suas pás se movimentam, esse movimento pode ser transformado em energia elétrica. E é vantajosa essa forma de geração de energia? Sim, é bastante vantajosa. Porque se a gente parar para pensar que o vento é o ar em movimento, sempre ele vai existir. Porque o vento, enquanto ar em movimento, ele decorre de uma diferença de pressão atmosférica. O ar se deslocando de uma área de maior para uma área de menor pressão. E à medida que eu tenho a movimentação dessas turbinas ocorrendo, eu não tenho em nenhum momento a geração de poluente atmosférico. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma fonte de energia renovável, eu também tenho uma fonte de energia limpa. Bastante interessante, tendo em vista o cenário atual, que se depende muito dos combustíveis fósseis não renováveis e extremamente poluentes. Mas, Morrinho, se é tão interessante assim, por que não há um aproveitamento muito maior? Bom, existem algumas desvantagens. A grande desvantagem que a gente tem em relação à geração de energia eólica diz respeito à sua baixa mobilidade geográfica. Nem toda a região apresenta ventos fortes, ventos constantes a ponto de poder ser aproveitada essa modalidade de energia. Isso acaba sendo o grande empecilho. Custo depende muito do acesso a essa tecnologia. Tem países com mais acesso que têm empregado muito mais.
tem países com menos acesso que acaba ficando realmente muito mais difícil esse emprego. Mas existem outros impactos no que diz respeito ao uso dessa modalidade de energia. O impacto sobre a mortalidade de aves, o impacto sobre a paisagem e o barulho que faz a instalação não, né, mas a operação de uma usina eólica. No que diz respeito às aves, a gente tem que fazer um estudo de impacto ambiental para ver se na região onde vai ser instalada uma usina eólica não há uma grande circulação de aves. Porque se porventura houver uma grande circulação de aves, há um risco muito grande das aves se chocarem com essas turbinas e isso acabar levando à mortalidade das mesmas e a um desequilíbrio ecológico. No que diz respeito à poluição, veja que não é uma poluição atmosférica, mas é uma poluição sonora. Quer dizer, faz muito barulho a movimentação dessas hélices, o que acaba sendo um incômodo para pessoas que eventualmente moram próximos a essas usinas. No que diz respeito à poluição visual, isso de fato altera a paisagem de uma região. E se é uma região de atrativo turístico, isso pode prejudicar esse atrativo turístico. No caso do Brasil, Morrinho, nós temos um aproveitamento significativo dessa fonte de energia. No caso do Brasil, galera, essa é a fonte de energia que mais vem crescendo no nosso país. É muito provável que nesse ano de 2020, mais tardar no ano que vem, ela se torne a segunda principal fonte dentro da nossa matriz elétrica, não é na nossa matriz energética como um todo, mas na matriz elétrica só vai perder em geração para a hidroeletricidade, o que é bastante interessante pensando nesse caráter limpo e renovável que ela tem. O que ajudou bastante esse crescimento a acontecer foi o barateamento desses aerogeradores que a gente passa a produzir dentro do nosso território. Até porque se a gente dependesse exclusivamente das importações, com a moeda nossa valorizada como atualmente ela se encontra, isso se tornaria realmente muito caro. Mas onde que nós temos grande geração de energia eólica? Aí a gente tem que dar uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa mostra para a gente, em tons mais escuros, quais são as regiões de maior potencial. E o que a gente percebe logo de cara? Que a porção litorânea do território brasileiro tem um potencial significativo. E eu acho importante você lembrar que no litoral nós temos ventos constantes, que são as brisas. Brisas marinhas que sopram de dia do oceano para o continente, e brisa terrestre que sopra do continente, não mudou a cor aqui, que sopra do continente para o oceano durante a noite. Então, as brisas, de alguma forma, ao longo do litoral, já contribuem para que essa região litorânea tenha um maior potencial de geração de energia eólica. Mas, mesmo assim, existem regiões com mais potencial. E o que a gente pode destacar? O litoral do Nordeste, em especial nesse eixo entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, e parte do litoral da Bahia. O que ajuda muito na geração de energia eólica nessa região é a ocorrência bem intensa nessa região dos ventos alísios. E aí é importante lembrar, acabei desenhando errado aqui, que os ventos alísios são aqueles ventos que sopram dos trópicos em direção à linha do Equador. E pela intensidade desses ventos alísios, essa é uma área receptora de ventos alísios, portanto, com uma boa quantidade de ventos recebidos, o que torna bem interessante a geração de energia. Mas veja que eu coloquei também o estado do Rio Grande do Sul, em especial essa borda ao sul e no litoral do Rio Grande do Sul, que é a região de chegada da massa polar atlântica. Essa chegada da massa polar atlântica ela vem através de um vento que nós chamamos de minuano ou de pampeiro. O maior parque eólico brasileiro fica no Rio Grande do Sul, que é o Parque de Osório, ao leste de Porto Alegre. No entanto, a maior geração de energia eólica no Brasil acontece no estado do Rio Grande do Norte. Então, um grande potencial de expansão dessa modalidade de energia. Uma última modalidade para a gente analisar em relação à geração de energia é quanto ao aproveitamento da radiação solar, que é o que nós chamamos de energia solar. Existe uma forma muito comum no Brasil de aproveitamento da energia solar, que é o aproveitamento dessa energia para aquecimento de água dentro dos lares, em especial para a água que vai ser utilizada no chuveiro. Para que isso se torne possível, é instalado um sistema de placas coletoras dessa radiação solar e essas placas coletoras estão ligadas a uma tubulação com um reservatório de água.
onde ao longo do dia essa água flutua por essa tubulação, ela passa por essa tubulação e acaba sendo aquecida. E ao invés de ligar o chuveiro elétrico, você pode simplesmente abrir a torneira do chuveiro que a água vai sair quentinha, sem a necessidade da eletricidade. É uma economia bastante significativa de energia. E geralmente, esse investimento que se faz para a instalação das placas coletoras, ele acaba se pagando com a economia de eletricidade num período que vai de 1 a 2 anos. Mas existe hoje outras possibilidades de aproveitamento dessa radiação solar. A radiação sendo utilizada para a geração de energia elétrica, seja pelo aproveitamento da luz solar, onde nós temos placas com células fotovoltaicas, como essa da imagem, que transformam a luz solar em energia elétrica, ou de uma forma mais recentemente desenvolvida, onde ao invés de ser a luz, é o calor proveniente do sol que acaba sendo convertido em eletricidade, como se fosse uma usina térmica, mas o que aquece a água seria justamente a radiação do sol, o calor proveniente dessa radiação do sol. No caso do Brasil, no caso do resto do mundo, é vantajoso usar essa fonte de energia? Muito vantajoso. E são as mesmas vantagens que a gente viu na energia eólica. Eu tenho uma fonte limpa e renovável de energia, porque o processo de geração de eletricidade dentro dessas placas não gera poluente algum. O processo de aquecimento das águas pelas placas coletoras não gera poluição alguma. Portanto, de fato, é uma energia limpa. E por que ela é renovável? Porque o Sol vai iluminar o nosso planeta sempre, enquanto a nossa civilização existir. Quer dizer, enquanto houver Sol, temos essa fonte de energia disponível. Mas, claro, existem algumas limitações que a gente acaba trazendo como desvantagem. E a grande limitação que a gente tem é a dependência de algumas condições naturais para o melhor aproveitamento dessa radiação solar. Nem todas as regiões do mundo têm o mesmo gradiente de radiação solar. Isso varia de acordo com as condições climáticas, isso varia também de acordo com as condições de localização geográfica. No que diz respeito às condições climáticas, eu tenho que ter uma região de clima pouco chuvoso ou pouco nebuloso. Então, por exemplo, muita gente pensa que na região norte do Brasil dá para aproveitar para caramba a energia solar. Não dá. Por quê? Porque o clima equatorial é um clima marcado não só pela alta temperatura, mas pela grande ocorrência de chuvas. Então, a gente tem uma nebulosidade bastante marcante naquela região. Mas, em compensação, quando eu olho para o sertão nordestino, eu tenho um clima quente e seco ao longo de quase todo o ano. Portanto, um período de nebulosidade muito reduzido, o que permite uma grande passagem da radiação solar. No que diz respeito ao fotoperíodo, tem que lembrar um pouquinho daquela história da translação terrestre. Em função do movimento de translação, a gente tem a incidência da radiação solar acontecendo principalmente na zona intertropical, que é onde eu tenho mais regularidade desse fotoperíodo. A diferença entre duração de dia e duração da noite, ela não é tão significativa, ela não varia tanto ao longo de um ano. Porque se eu parar para pensar nas regiões de zonas temperadas ou de zonas polares, esse fotoperíodo ele não tem a mesma regularidade. Eu tenho verões com dias bem longos e invernos com dias muito curtos. E aí eu não consigo ficar dependente extremamente dessa modalidade energética. Para além dessas condições de dependência natural, nós temos o custo dos equipamentos. São equipamentos de maior inovação tecnológica, muitas vezes são equipamentos que são importados, e isso acaba limitando boa parte dos países nessas condições climáticas ou geográficas de aproveitarem mais essa modalidade de energia. Olhando especificamente para a situação do Brasil, o que eu posso trazer de informação para vocês? Temos um potencial enorme de expansão, temos um potencial enorme também de utilização, até porque hoje se pensa muito na microgeração, quer dizer, uma geração dentro de casa, em que o proprietário dessa microgeração pode partilhar sua energia elétrica com outros domicílios. Quer dizer, isso representaria um menor custo na conta de energia elétrica que você paga no seu dia a dia. Mas onde que a gente tem esse potencial de expansão de geração de energia solar? Dentro de todo esse espaço que eu sinalizo aqui para vocês, que a gente chama de cinturão solar brasileiro. Esse cinturão brasileiro, esse cinturão solar brasileiro,
Ele abrange a região do Sertão Nordestino, a maior parte da região Centro-Oeste e a porção Oeste, tanto do estado de Minas Gerais, bem como do estado de São Paulo. Beleza? Olhando para essas regiões, o que eu percebo em comum? Eu percebo uma região de baixa nebulosidade, seja no sertão, marcado pelo clima semiárido, seja nessa região do centro-oeste brasileiro, deixa eu mudar de cor aqui, do centro-oeste brasileiro e parte do sudeste, que tem o clima tropical típico, que durante o verão eu tenho mais chuva, mas durante a maior parte do ano eu tenho poucas chuvas acontecendo dentro desse espaço. Hoje existem usinas solares no Brasil, Morrinho? Sim. Coloco só a título de curiosidade onde estão as grandes usinas solares brasileiras. Cidade de Pirapora, em Minas Gerais, perto da usina de Três Marias, onde está lá passando o Rio São Francisco. No interior do Piauí e no interior da Bahia, em pleno sertão nordestino, em Ribeira do Piauí e em Tabocas do Brejo Velho. Eu acho particularmente essas informações muito específicas, tá? Novas usinas vêm sendo construídas, novas usinas vêm sendo planejadas, quer dizer, muita coisa nova ainda tem para surgir nesse sentido. Então, não acho mais importante você ficar decorando esse tipo de informação. Beleza pura? Tentem fazer os exercícios recomendados, reforcem esse conteúdo, tirem suas dúvidas e continuem sempre se cuidando. Muito obrigado mais uma vez por assistir a aula, tá? Até um próximo encontro, galera. Tchau, tchau. Um grande abraço.